Muito bem, então, boa tarde, bem-vindos e bem-vindas. Com muita alegria que mais uma vez nós nos encontramos, né, para aprofundar um pouco mais sobre a Escritura, né, e esse nosso primeiro encontro vai ser o nosso primeiro encontro sobre Paulo. Então, tendo já mais ou menos dado uma olhada, né, nos Evangelhos de forma sintética, e depois entramos um pouquinho para a literatura joanina, né, e aí pegamos o Evangelho de João, as cartas e o Apocalipse. Nos detivemos um pouco mais no livro do Apocalipse, né, visto que é um livro, né, que causa um certo espanto a muitos cristãos. Então, né, gastamos um pouco mais de tempo naquele livro e agora retomamos, né, depois dos Evangelhos e os Atos dos Apóstolos. Na sequência, a gente tem a parte das cartas que compõem o Novo Testamento, uma sequência de cartas. Né? A gente tem ali uma lista de 14 cartas que compõem o Novo Testamento. Até alguns anos atrás se pensava que todas estas cartas seriam escritas por Paulo, que Paulo fosse o autor dessas cartas. Depois, né, com os estudos mais aprofundados, né, se foi percebendo que Paulo não teria escrito todas estas cartas, mas algumas delas que ele pessoalmente as teria escrito, e outras que foram escritas por discípulos de Paulo, e às vezes, né, dando o nome de Paulo ao próprio texto. É um procedimento comum na antiguidade chamado de pseudoepigrafia. Hoje, nos tempos atuais, né, o perigo é outro, de você fazer o plágio, né? Isto é, você pega algo que outra pessoa escreveu, né, e coloca como se fosse você que escreveu. Na antiguidade se fazia o contrário, você escreve, mas você não coloca o seu nome, você atribui a outra pessoa. Por quê? Porque, às vezes, para dar uma certa importância ao texto, né, você atribuir o texto a alguma pessoa mais famosa, mais conhecida, etc., então se valorizava melhor o texto, não tinha todos esses problemas de copyright. Então, as cartas, repito, né, nem todas elas, as 14 cartas inicialmente, né, que eram consideradas de autoria paulina, hoje a gente sabe que nem todas elas Paulo escreveu. A primeira que entrou numa certa dúvida foi, antigamente se falava, né, Epístola de São Paulo aos Hebreus. Então esta foi a primeira, né, a perder o título de Carta de Paulo, né, ou Epístola de Paulo. Porque foram estudando, aprofundando a Carta aos Hebreus, foi comparando a Carta aos Hebreus com as demais cartas do Novo Testamento, né, se foi percebendo que o vocabulário era diferente, que as preocupações eram outras, né, que apresenta Jesus como sumo sacerdote, né, uma temática, Jesus como sacerdote não aparece em nenhuma das outras cartas de Paulo, não tem a preocupação que Paulo tem muito frequentemente nas suas cartas, que é o tema da justificação pela fé, por exemplo. Né? Então, não tem uma série de elementos que são muito recorrentes nas cartas de Paulo. Por isso, né, os estudiosos, né, não, essa carta provavelmente não é de Paulo, é escrita, né, por outra pessoa. A propósito, né, hoje isso mudou, inclusive, na liturgia cristã católica, né, antes dos estudos mais críticos, quando se lia a carta aos Hebreus na liturgia, na missa, que seja, né, se proclamava o missionário, dizia assim, né, leitura da Epístola de São Paulo aos Hebreus. Hoje não se fala mais isso. Se algum dia, né, vocês vêm à missa e tem uma leitura da carta aos Hebreus, só se lê a leitura da carta aos Hebreus, não se fala do autor mais. Né? Mas isso, né, essa questão, né, é sempre importante a gente ter clara a ideia de que não importa quem escreveu, o que importa é que o texto é inspirado, é canônico, faz parte da Bíblia e é a palavra de Deus do mesmo jeito. Tá? Então, quando a gente, né, quando os estudiosos chegam à conclusão que talvez esta ou aquela carta não foi escrita diretamente por Paulo, isso não afeta em nada, né, o valor do texto enquanto palavra de Deus para o cristianismo, não afeta em nada, né, o conteúdo, né, e a sua função, que é edificar a fé, fazer crescer, amadurecer, se tornar discípulo de Jesus, participar das realidades do reino dos céus. Então, das cartas, né, do conjunto das cartas, nem todas elas são escritas por Paulo. Hoje, a maior parte dos biblistas consideram que destas 14 cartas, somente 7
com um grau de certeza mais seguro, né, são cartas escritas por Paulo. Então, estamos falando da primeira carta aos Tessalonicenses, da primeira e da segunda carta aos Coríntios, da carta aos Gálatas, carta aos Romanos, carta aos Filipenses e carta a Filemon. Então, essas 7 cartas, né, que eu mencionei agora, hoje, né, a maior parte dos biblistas tem como seguro que estas, de fato, Paulo as escreveu. As outras, né, pode ser que ele tenha escrito, pode ser que não tenha escrito diretamente e que teria sido discípulos dele que escreveu. Mas é um bloco importante, né, que forma grande parte da nossa Bíblia, no nosso Novo Testamento. A maior parte é um conjunto de cartas. Então é uma parte importante, né, da revelação do Novo Testamento. E essas cartas tratam sobre o quê? O tema central, né, é a pessoa de Jesus Cristo, é o Evangelho de Jesus Cristo, como viver isso na prática. Como viver isso na prática. Essas cartas foram escritas circunstancialmente, né, devido a problemas, dificuldades. Paulo, portanto, foi o primeiro a escrever cartas, provavelmente o primeiro livro, do ponto de vista cronológico, o primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito foi a primeira carta aos Tessalonicenses. Então, o primeiro texto por volta do ano 50 ou 51. Então, a gente está, né? O Novo Testamento começa enquanto livro, né, enquanto texto escrito, a surgir com Paulo, né, nos inícios da década de 50. Não, se Jesus morreu ali por volta do ano 30, 33, a gente está com uma distância de quase 20 anos depois, é que se começa a colocar por escrito elementos, né, textos mais completos a respeito da vida cristã. Claro que a essa altura se discute se já existia algumas coletâneas a respeito, né, do ministério de Jesus, mas fragmentos. Quando Paulo começa a escrever as suas cartas, na primeira carta aos Tessalonicenses, não se tem ainda nenhum evangelho escrito. A propósito, né, Paulo viverá até pelos anos 68, mais ou menos, quando será martirizado em Roma, né, sob a perseguição de Nero. A essa altura, provavelmente, a gente não tem nenhum evangelho escrito. Significa o quê? Que Paulo, né, conheceu Jesus, né? Deus lhe revelou o seu filho a Paulo no caminho de Damasco. Paulo, inicialmente, né, fez parte de comunidades cristãs primitivas que o educaram na fé cristã e transmitiram a ele elementos a respeito de Jesus histórico, de uma tradição oral. E Paulo começa a evangelizar e fazer, né, constituir núcleos missionários, igrejas nas capitais das províncias do Império Romano, sem nunca ter lido um evangelho. E Paulo fala frequentemente do evangelho, fala frequentemente de evangelho. Então, quando Paulo fala de evangelhos, é importante, né? Ele não está se referindo a um dos 4 livros que a gente conhece como evangelho. Então, se a gente, sei lá, pega a primeira carta, né, no cânon bíblico, a primeira carta que aparece depois dos Atos dos Apóstolos é a carta aos Romanos. E se abre dessa forma, né, Paulo dizendo: eu, Paulo, apóstolo, né, por vontade de Deus, separado para o Evangelho de Deus, que é Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, etc. Então, o Evangelho de Deus. Paulo fala constantemente do Evangelho. No versículo 16, 17 do primeiro capítulo da carta aos Romanos, né? Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é força de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Primeiramente do judeu, mas também do grego, porque nele, no Evangelho, a justiça se manifesta da fé para a fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Está falando do Evangelho, né? E dando quase uma definição do Evangelho. Mas veja, né, Paulo não está se referindo a um livro escrito. Então, isso é muito importante para a gente entender que antes, né, de o Novo Testamento ser escrito, o Evangelho vivo já é, né, conhecido, é transmitido oralmente
é crido, é celebrado e é vivido nas igrejas cristãs. Em outras palavras, antes da Bíblia, tem-se o Evangelho vivo. Antes do Evangelho vivo, se tem a proclamação deste Evangelho que remonta a Jesus. Então, primeiro, Jesus anuncia o reino de viva voz, não escreve. Depois, os apóstolos anunciam de viva voz. Não tem inicialmente a preocupação de colocar por escrito. E anunciam o Evangelho e fundam igrejas, como Paulo faz nas suas viagens missionárias. Então, a igreja precede a Escritura. Esse é um ponto importante, sobretudo para a tradição cristã católica. A igreja é mãe do Evangelho. A Bíblia é o resultado das igrejas. A igreja precede a Escritura. Sem igreja, não tem Bíblia. Eu digo isso porque é sempre bom a gente diferenciar as duas confissões de fé, cristianismo católico e a tradição protestante. A tradição protestante é sola Escritura. Escritura, sim. Autoridades da igreja, não. Aqui, sem a igreja, não tem a Bíblia. A igreja precede a Escritura. E a igreja anuncia o Evangelho antes do Evangelho se tornar texto. Não só anuncia, e é a igreja que escreve a Bíblia, e é a igreja que vai discernir quais textos são inspirados, canônicos, palavras de Deus e quais não são, porque muitos livros foram sendo escritos, textos apócrifos, tem muitos evangelhos espalhados por aí, então de domínio público, na internet você acha facilmente, Evangelho de Tomé, Evangelho de Filipe, Evangelho de Pedro, então tem uma série de outros textos, mas é a igreja que vai fazer o discernimento de quais textos de fato foram inspirados, são palavras de Deus e portanto entra na Bíblia. Então é a igreja que forma a Bíblia. Então sem igreja não tem Bíblia. E o Evangelho, antes de se tornar texto, é mensagem viva que leva à salvação. Quer dizer, quando a Bíblia começa a ser escrita, a igreja já está muito bem estabelecida. Então, o princípio da sola Escritura me parece que desrespeita, ou desconhece, ou desconsidera, desconhecer não, porque Lutero não era tão ignorante assim, mas desconsidera o processo mesmo histórico da formação da Bíblia enquanto texto que registra a mensagem do Evangelho. Não compõe a Bíblia luterana. Se é que eu posso chamar a Bíblia luterana, Bíblia católica, Bíblia protestante. Na verdade, seria uma Bíblia só, mas... Sim, tem razão. Lutero era um monge agostiniano. Os detalhes da sua vida pessoal hoje são conhecidos, porque ele deixou por escrito. Muitos questionam, até mesmo, não sei se isso é prudente fazê-lo, questionam até mesmo a sua vocação por ser monge, porque não era a sua intenção, etc. Estava no campo, acho que campeando um gado junto com alguns amigos, e numa tempestade caiu um raio, matou todo mundo, e ele, sobrevivendo, fez uma promessa de que se saísse com vida, se consagraria a Deus. Então, primeiro tem isso, não sei se isso veio ao caso, mas o que interessa é que ele é padre, católico, agostiniano, etc. Faz uma viagem a Roma, fica escandalizado com uma prática que estava sendo usada por então, o Papa havia decretado as indulgências plenárias e colocou preços econômicos para você receber indulgência. Você tinha, segundo os seus pecados, você tinha uma sequência de anos que você deveria pagar purgatório pelos
pelos erros que você cometeu, etc. Se você quisesse, né, se libertar desses anos, né, ou diminuí-los, você, né, teria que, né, receber indulgências. Só que as indulgências foram vinculadas a valores econômicos. Então ele ficou escandalizado com esse tipo de quase barganha religiosa, né? E pretendeu fazer uma reforma na igreja. Né? Certamente que havia desvios, né? Sempre houve, né? Sempre tem algum desvio de cá e de lá. Mas a sua intenção não era de separar-se da igreja, mas era de fazer uma reforma. E, né, ele, estudioso que era, né, muito estudioso, muito sábio, uma pessoa de intelecto favorecido, né, conhecia os textos nas línguas originais, pretendeu fazer uma tradução, né, para o alemão, né, a partir dos textos das línguas originais. E a diferença que se tem da Bíblia, né, luterana, e depois todos os protestantes seguem Lutero, porque segue essa mesma linhagem, né, embora depois o luteranismo se dividiu, né, com outros, né, reformadores que, né, se distanciaram também de Lutero, mas no tocante ao texto sagrado seguiram a tradição luterana. Isto é que Lutero, ao traduzir, né, o Antigo Testamento, preferiu seguir o cânon judaico-palestinense, portanto, a Bíblia, o Antigo Testamento, aceito pelos judeus, né, que definiram o cânon por volta do ano 90 depois de Cristo, no chamado Concílio ou Sínodo de Jamnia. Jamnia é uma pequena cidade que tem até hoje, mas não sei com essa guerra se foi toda destruída, né? Uma cidadela pertinho de Tel Aviv. Então foi lá que os rabinos, no ano 90, portanto, mais ou menos, né, uns 20 anos depois da destruição do Templo de Jerusalém, que desconfigurou totalmente a forma como que os judeus, né, viviam a própria fé, porque tudo era vinculado ao templo, mas o templo foi destruído pelo Império Romano, e o Império Romano proibiu de reconstruir a cidade e o templo. Então, né, houve a diáspora de Jerusalém, inclusive não só os judeus, mas também a igreja cristã que vivia em Jerusalém, sobretudo a igreja doméstica, na casa de João Marcos, que era uma igreja doméstica, né? Então teve que sair, né, dessa dispersão, seja como for, né, os rabinos, né, em conflito com os cristãos por volta do ano 90, né, porque os primeiros cristãos eram judeus e continuavam indo na sinagoga. Aí começaram a querer trazer livros, né, por volta do ano 90, já tem grande parte da Bíblia já está escrita, então eles vêm à sinagoga e querem trazer esses textos, escritos já, né, em grego, inclusive, né, para as sinagogas, etc. E os amigos, opa, que não pode. Então fecharam a Bíblia judaica, né, chamada Cânon Judaico Palestinense, que segue alguns critérios fundamentais, entre os quais o critério da língua. Para os judeus reunidos em Jâmnia, Deus só se comunica na língua hebraica, porque aquelas 22 consoantes que formam o alfabeto da língua hebraica, a língua hebraica inicialmente não tem, inicialmente até hoje não tem vogais, né? Não se escreve as vogais, os pontinhos e tracinhos debaixo das letras foram, né, depois inseridas só a partir do século VI, do século IV ao século VI depois de Cristo, mas não faz parte da língua hebraica inicial. Então a língua hebraica, né, para esses judeus, Deus se comunicou sempre com Israel em hebraico ou aramaico, que tem o mesmo alfabeto, né, e que qualquer outra língua, né, não é palavra de Deus. Então eles só aceitaram o Antigo Testamento em hebraico. Diferente dos judeus fora da Palestina, que viviam, né, em outras regiões, nas quais se falava muito mais o grego do que o hebraico ou o aramaico, e que, portanto, usavam a Bíblia traduzida para o grego. Então, né, existe o cânon judaico palestino, né, que é totalmente em hebraico, e o cânon judaico alexandrino de Alexandria, do Egito, em que a Bíblia do hebraico foi traduzida para o grego,
porque os jovens jamais conseguiam ler e compreender o hebraico, mas além de traduzir, acrescentaram outros livros, né? Ou traduzindo mais livros que já existiam em hebraico, ou escrevendo outros livros diretamente em grego. Então, o cânon, né, a lista dos livros considerados inspirados e palavra de Deus para os judeus da Alexandria é muito mais longo do que o cânon judaico-palestinense. Então, Lutero, né, ao traduzir a Bíblia, disse: não, vou traduzir do hebraico o Antigo Testamento e só traduziu livros que tivessem em hebraico, e portanto seguiu o cânon judaico palestinense. E aí se distanciou do cristianismo católico, né, porque o cristianismo católico, né, segue o Antigo Testamento, um cânon mais extenso que é o cânon alexandrino, que traduz também do grego. E é por isso, né, que a Bíblia católica tem 7 livros a mais, né, que não tem na Bíblia protestante. Né? E alguns deles escritos diretamente em grego, como é o caso, por exemplo, do primeiro e segundo livro de Macabeus. Talvez o primeiro livro de Macabeus tenha tido uma versão em hebraico, né? Mas o segundo livro de Macabeus foi diretamente escrito em grego. Né? Outros livros que foram traduzidos certamente do hebraico para o grego, é o caso, por exemplo, do Eclesiástico, o livro do Eclesiástico, né? Na introdução dele, né? O tradutor deixa uma nota, né? O meu avô Jesus escreveu este livro e eu considerei bem traduzido, embora, né, eu peço, né, a condescendência de vocês, porque, né, as expressões em hebraico, quando traduzidas para o grego, não têm a mesma força, etc. Então, ele, né, deixa uma nota introdutória dizendo que o livro foi escrito em hebraico pelo avô dele, e ele agora morando em Alexandria, traduz para o grego. Então, esse hebraico se perdeu, né? Então, a gente só conhecia o eclesiástico somente em grego durante os milênios afora, até que em 1948, né, se começou a descobrir nesses textos as margens do Mar Morto, atribuídas aos essênios, que era uma espécie de, né, casa editora que copiava à mão o Antigo Testamento, porque eram judeus, né? Então eles copiavam e aí, né, se encontrou cópias dos livros do Antigo Testamento, todos eles, da Bíblia hebraica, com exceção do livro de Esther, inclusive uma parte, algumas cópias em hebraico, de ao menos partes em hebraico, do livro de Eclesiástico, que, né, nossos apóstolos, meu avô, que está vivo até hoje, nasceu em 1926, né, em 1948, né, estava jovem ainda, então, a essa altura, a gente estava com 2000 anos de história que a gente só conhecia o Eclesiástico em grego. Então, hoje a gente tem quase todo o livro do Eclesiástico também em hebraico. Então, Lutero deixou de fora, né, porque muitos não conheciam, estava perdido, né? Então, ele deixa alguns livros, o livro de sabedoria, que foi escrito diretamente em grego, por exemplo, profeta Baruque, etc. Né? Então, ele deixou de fora 7 livros, porque segue estritamente o cânon judaico-palestinense. Então, a diferença entre as duas Bíblias, da Igreja Católica e Protestante, é que, né, para o Antigo Testamento, só o Antigo Testamento, tá? A Bíblia Católica tem 7 livros a mais. O Novo Testamento é idêntico, embora embora Lutero fez uma observação muito pejorativa com relação à carta de Tiago. É porque ele se encantou, né, com a tese paulina de que a justificação acontece pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. Então, essa é a tese fundamental teológica, né, basilar do protestantismo. Esta verdade, que é uma verdade estabelecida por Paulo, né, que a gente não merece a salvação, que a salvação é dada gratuitamente por Deus e a gente não pode, né, não consegue pelas próprias forças se salvar. Então isso é verdade, né? Ninguém consegue se salvar com as próprias forças, como era o caso do judaísmo. O judaísmo, um judeu, um fariseu, Paulo era judeu, fariseu, doutor da lei, né? Então o esforço do farisaísmo era esse de
apresentar-se diante de Deus e ser considerado justo porque praticou todas as obras da lei, né? E Paulo diz que é impossível, né, praticar todas as obras da lei e, né, se auto-justificar diante de Deus. Portanto, a salvação se dá não pelas nossas obras, mas pela fé em Jesus Cristo é que somos justificados. Mas nem por isso, atenção, nem por isso as obras não têm nenhum valor. Paulo diz que uma vez que a gente é justificado, a gente deve operar segundo a nova natureza que a gente tem. Tanto é assim que todas as cartas de Paulo, uma primeira parte é mais doutrinal e a segunda parte é de conselhos práticos. Quer dizer, consequências da fé. Uma vez que você foi justificado, você tem uma vida diferente. Paulo fala, né, das obras da carne e, né, do fruto do Espírito, né, as obras da carne, aí vem toda a lista dos pecados, etc., né, que a gente deve fugir, pelo contrário, devemos frutificar pelo Espírito, etc. Então, o cristão, né, não é isento das boas coisas. Então, Lutero fez uma observação muito pessimista com relação a Tiago, porque Tiago aparentemente, diz o contrário de Paulo. Né? Se Paulo diz a salvação, a justificação acontece pela fé em Jesus Cristo, não pelas obras, Tiago diz a fé sem obras é morta. Então, aparentemente haveria uma certa contradição. Paulo diz: obras não servem para nada, o que interessa é a fé que nos justifica. E Tiago diz: a fé sem obras é morta. Mas não há, propriamente, né, como a gente vai ver mais detalhadamente depois, né, não há uma oposição entre Paulo e Tiago. Paulo está falando das obras da lei do judaísmo que não justifica, não leva, não traz a salvação. Não existe um caminho de salvação especial aos judeus pelas obras da lei e outro caminho paralelo concorrencial de salvação pela fé que seria para os gentios. De propósito, né, tem muitos estudiosos que eu conheço, inclusive, né, que tem essa postura, né, e é uma postura que vai contra o próprio pensamento paulino. Isto é que, né, a estrada da salvação constituída por Jesus Cristo seria só para gentar, que os judeus não, deixa eles quietinhos, né, que eles vão ser salvos pela lei, né, como se os judeus não têm um caminho que Deus deu para eles, pelo qual eles possam se salvar, né, a lei judaica, e para o restante da humanidade, Deus deu o seu Filho Jesus Cristo. Então, Paulo não é desse pensamento. Para Paulo, né, e ele é judeu, fariseu, doutor da lei, ele diz, né, pelo Evangelho eu morri pela lei com Jesus Cristo para ter a vida nova. Então, para Paulo não é dessa ideia, né, que os judeus têm um caminho já estabelecido de salvação, que é pelas obras da lei, e a gentalha do mundo, quem não é judeu, tem a fé em Jesus Cristo. Paulo, sobretudo na carta aos Romanos, deixa claro que todos pecaram e estão privados da graça de Deus. Né? Todos pecaram, estão debaixo da ira de Deus, tanto os gentios quanto os judeus. E todos são salvos igualmente pela fé em Jesus Cristo. Então, quando Tiago fala a fé sem obras é morta, não está falando das obras do judaísmo que não nos podem se salvar, mas está falando das obras que são manifestação da vida do justo. Uma vez justificado em Jesus pela fé, né, existe um operar, existe um agir, né? E não é suficiente somente a fé. Né? Tiago diz: também os demônios creem em Deus e tremem, mas não fazem, não tem um comportamento, né, consequencial. Sim. Sim, boa observação. Além do erro, né, histórico, ou a desconsideração histórica, como eu mencionei antes, não tem base bíblica.
Normalmente, né, a tradição protestante, né, usa a segunda carta de Pedro, que fala da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, toda a escritura é palavra de Deus porque é inspirada e é útil para ensinar, para corrigir, para educar, etc. Então, eles se baseiam um pouco naquele texto para, né, argumentar a sola escritura. Mas ali não está dizendo que só a escritura é palavra de Deus. Está dizendo que a escritura inteira é inspirada e é palavra de Deus, mas não diz só a escritura. Então, né, para o cristianismo católico, a palavra de Deus não se reduz à escritura, porque e tem muito mais fundamento bíblico a posição cristã católica, porque nem tudo que é palavra de Deus foi posto por escrito, e a gente tem atestação disso nos próprios textos. Eu mencionei para vocês quando a gente comentou um pouco do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31 do Evangelho de João, que era o final primitivo do Evangelho de João, faz essa observação. Jesus fez ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que acreditando tenhais vida em seu nome. Então, o Evangelho faz uma coletânea de sinais de Jesus. Então, tem outros sinais que não estão escritos neste livro e não estão escritos também nos outros Evangelhos. E o capítulo 21 do Evangelho de João, a segunda conclusão, que é uma edição posterior, faz uma observação que é muito significativa, dizendo que se fossem escritas todas as coisas que Jesus fez e ensinou, não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Então, nem tudo, que é palavra de Deus, que Jesus deixou, que Jesus ensinou, ou que Jesus fez e realizou, porque palavra de Deus não é só o que Jesus fala, é o que Jesus faz. Tudo que diz respeito a Jesus faz parte do Evangelho que salva. Nem tudo foi escrito. Então, a tradição bíblica, a tradição católica se assenta muito melhor, além de respeitar o processo histórico da formação da Escritura, que é precedida pelo anúncio do Evangelho pela Igreja constituída, tem base bíblica, porque a Escritura apresenta claramente que nem tudo foi escrito. Então, o que não foi escrito foi transmitido oralmente, passou de geração em geração, como palavra de Deus autêntica, é o que se forma a tradição por T maiúsculo. Então, para o cristianismo católico, a palavra de Deus chega até nós pela Escritura e pela tradição, que é os dois pilares, que contém a palavra de Deus. Portanto, não só a Escritura, mas a Escritura e a tradição. E a Escritura e a tradição devem ser interpretadas autenticamente e apresentadas para a salvação da humanidade. Isso é feito pela competência do magistério. Então, o magistério não faz parte, não é um tripé. Tem os dois pilares, a tradição e a Escritura. E o magistério está a serviço da tradição e da Escritura para interpretar autenticamente e apresentar integralmente a palavra de Deus. E hoje é muito comum, quando se faz críticas à igreja, etc., que a igreja tem que se modernizar, que a igreja tem que atualizar, que tem certas coisas que estão ultrapassadas, etc., mas não depende da igreja, não depende dos livros da igreja, não depende do Papa, porque está registrado ou na Escritura ou na tradição. O Papa não está a ser como representante supremo do magistério. O magistério está a serviço da palavra de Deus, presente na Escritura e na tradição. Não pode alterar, não agradar para ter mais gente, que tem grupos políticos que é de lá, uns que têm outras tendências, não sei o quê, porque hoje é assim, hoje é tudo normal, não sei o que tem. Então, para agradar a população, para ter mais católicos, porque estão perdendo fiéis, vamos então mudar a doutrina. Não tem como mudar a doutrina do cristianismo, porque essa doutrina está enraizada na palavra de Deus. E o Papa não tem autoridade para mexer no que está na palavra de Deus, porque o magistério está a serviço da palavra de Deus presente na Escritura e na tradição. Então, o que está claramente expresso na palavra de Deus e na Escritura, o Papa não pode mexer, para agradar, etc. Então, é a exigência da palavra de Deus.
E a palavra de Deus é exigente em muitos pontos, e Jesus já sabia disso. Lembra quando, né, ele faz o discurso sobre o pão da vida, né, sobre ele mesmo, em João capítulo 6. E aí todo mundo fica escandalizado, e todo mundo vai embora, achando que Jesus ficou maluco da cabeça, né? Porque começa a falar: quem não come a minha carne e bebe o meu sangue, né, não tem a vida em si mesmo. Quem come a minha carne e meu sangue, né, tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia, etc. Alguns ficam malucos da cabeça e deixaram de seguir Jesus. No finalzinho do capítulo 6, né, Jesus olha para trás, né, todo mundo foi embora, está só os apóstolos, e Jesus pergunta: vocês também querem ir embora? Jesus não diminui, né, não está aí para agradar, né, fala o que tem que ser dito, né, e Pedro responde: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Então, a exigência, né, da palavra de Deus não pode ser, né, você não pode colocar um pouquinho de açúcar, né? Hoje açúcar, ninguém gosta de açúcar, você quer dietético, né? Você não vai colocar um adoçantezinho para, né, sei lá, para agradar, né? Então, o magistério não tem competência, né? Não é a sua função, né, agradar o público ou se preocupar, né? Não, porque está diminuindo os fiéis. A igreja, como dizia, né, então o cardeal Ratzinger, antes de ser Papa Bento XVI, dizia: a igreja é um pequeno rebanho, um sinal para o mundo, mas sempre um pequeno rebanho, e não está preocupado. A igreja nunca se preocupou, a igreja católica, né, até onde eu saiba, né, nunca se preocupou com essa questão numérica, porque não é a quantidade, mas é a qualidade, é a autenticidade dos discípulos de Jesus, para ser testemunho no mundo, com toda a exigência que o Evangelho propõe. Então, veja, né? Respondendo, né, a pergunta da senhora, né, Lutero então teve uma postura, né, diferente com relação ao Antigo Testamento, seguindo um outro cano, 7 livros a menos, né, e para o Novo Testamento, embora aceitou todos os livros, conforme está, né, todo o Novo Testamento católico e protestante, é idêntico, embora Paulo tenha esta postura, né, diz que a carta de Tiago é uma carta de palha. Fez essa observação, carta de palha, como assim palha? Você põe fogo, né? Para ele não teria valor, poderia ser tirado do Novo Testamento, mas ele não tirou. Então ela permanece no Novo Testamento. Mas o que é curioso é que, né, o cristianismo católico, digamos, né, os autores do Novo Testamento, quem escreveu os evangelhos, as cartas, Paulo, os outros escritores, escreveram tudo em grego. Então, né, é um pouco estranho o Lutero falar assim: não, vou seguir o Antigo Testamento, né, judaico, porque é em hebraico e Deus fala em hebraico. Mas aí o Novo Testamento é em grego. Né? Primeiro problema. Né? É muito seletivo, né? Se revoltou, né, com o Antigo Testamento, com os livros do Antigo Testamento que eram em grego, mas o Novo Testamento inteiro é em grego. É o primeiro problema. O segundo problema é que os autores do Novo Testamento, além de escrever em grego, quando o Novo Testamento cita o Antigo Testamento, cita tal e qual está em grego e não em hebraico. Quando Mateus, no seu Evangelho, no capítulo 1, depois de falar, do episódio de que Maria se encontrou grávida por obra do Espírito Santo, José, que era injusto, queria abandoná-la em segredo, mas em sonho e tal, né? Ele revela o que tem que fazer, etc. E ele conclui aquele episódio dizendo: isto aconteceu para se cumprir o que foi dito no profeta Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e porá o nome de Emanuel. Citando Isaías capítulo 7, versículo 13. E se você vai lá no Isaías capítulo 7, versículo 13 e 14, está desse jeito, mas só no texto grego, na Bíblia grega traduzida, né, do Isaías hebraico para o grego, porque em hebraico não está desse jeito. A Bíblia dos judeus em hebraico não é eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, está dessa forma: eis que uma jovem concebeu e dará à luz um filho, e não virgem. Então, né, o texto hebraico seria uma nota histórica, né? Porque você falar assim: olha, o profeta disse ao rei Acaz, pede ao Senhor Deus um sinal.
E o rei diz, o que é isso? Vou pedir um sinal para Deus? Né? Porque ele sabe que Deus vai dar um sinal que é contrário às suas ideias, né? E o profeta diz, você não vai pedir um sinal? Não, pois bem, Deus diz, mesmo que você não peça um sinal, eu vou te dar um sinal mesmo assim. Eis que uma jovem concebeu e dará à luz um filho. Uma jovem concebeu, verbo no passado, significa que daqui 9 meses, 9 meses, confusão, assim, pensar a coisa, né? Então, significa, né? O verbo está no passado, uma jovem concebeu. Então, o sinal que é dado para Isaías, que Isaías dá por ordem divina ao rei Acaz, é um sinal que acontecerá daqui 9 meses. Então, é um fato histórico do 8º século antes de Cristo. 8º século antes de Cristo. Depois do 3º século antes de Cristo, 500 anos depois, os judeus em Alexandria pegaram o texto e foram traduzir para o grego, né? E aí trocaram jovem por virgem e trocou o verbo concebeu para conceberá no futuro. Então, aquilo que era uma mera observação histórica de algo que aconteceu, né? Nesse caso, para os rabinos, né? Há 500 anos atrás, se torna um oráculo para o futuro. Então, né? Só tem sentido Mateus citar este versículo se for na língua grega. Então, assim, né? E não só, tá? Não só os autores do Novo Testamento citam o Antigo Testamento em grego, a partir do texto grego, em 98% dos casos, pouquíssimos casos se cita o Antigo Testamento, né? Escrevendo em grego, e você vai lá na Bíblia hebraica e no grego, e tá, né? É uma tradução literal do hebraico e não do grego. Pouquíssimos casos. Não só isso, como também aqueles 7 livros que o Lutero disse que não é a palavra de Deus, são citados no Novo Testamento. E o que você faz? Né? Quer dizer, o livro não é inspirado, mas aquele versículo que foi citado é inspirado, porque o autor do Novo Testamento citou. Então, tem uma série de problemas, né? Do ponto de vista do cânon. Né? E a propósito, né? As igrejas nunca definiram, né, em qual língua o texto é inspirado. Né? Nem as igrejas. Só Lutero que definiu que o Antigo Testamento, né, o cânon, devia ser o cânon hebraico. Né? Aí o problema do Novo Testamento que é grego, etc. Mas o cristianismo católico nunca disse, né? O Concílio de Trento, que é considerado a contra-reforma, né? Porque depois do movimento da Reforma Protestante, né, havia muita gente seguindo essas ideias, e aí quando há perigos para a fé católica, o cristianismo católico convoca concílios. Então, os concílios não é para criar uma verdade nova, mas é para confirmar aquilo que sempre foi crido, celebrado e vivido pela Igreja Católica. Então, né, o Concílio de Trento foi, né, para responder a esses desafios considerados perigos para a fé católica, e é por isso é chamado de contra-reforma. E ali a gente tem a última declaração a respeito dos livros canônicos inspirados. E está desse jeito, né? Os livros canônicos inspirados são estes, 2 pontos. E aí cita o nome dos livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, né? Reis, e vai seguindo até chegar no Apocalipse. Mas, né? E passando, incluindo os 7 livros do Antigo Testamento, né? Que eu mencionei antes, mas sem dizer em qual língua. E aí você, em qual língua que é inspirado? Então, a palavra de Deus chegou até nós, né? Em 2 línguas fundamentais antigas, né? Na verdade 3, né? O Antigo Testamento escrito em hebraico e aramaico, depois traduzido tudo isso para o grego, alguns livros já escritos diretamente em grego, e o Novo Testamento tudo escrito em grego. Depois as outras traduções, né, que vão aparecendo, né, porque depois de Alexandre Magno, né, que levou a cultura, né, macedônica, que era da Macedônia na Grécia, não só, né, levava, né, conquistava o mundo pelo poder, pela força, pelo seu exército, mas ele carregava consigo, né, uma comitiva enorme, né, de gente, de filósofos, de pensadores, de arquitetos, etc., né, e colocava gente da mais alta, né, capacidade intelectual para governar regiões, províncias, etc., e construir aquilo que era próprio, né? Porque assim, né, todo né, conquistador acha que é um libertador, então,
que vai levar, né, as luzes, né, para o mundo cheio de trevas, etc. Então ele difundiu, né, o jeito de ser, né, da cultura grega, levando a língua grega para o mundo inteiro. Então, na época de Jesus, se você falava a língua de Jesus, aramaico, é só na Palestina, só naquele territóriozinho pequenininho que Jesus viveu. Fora daquilo era só grego. O mundo inteiro falava grego, era a língua universal da época. Né? E latim? Então, latim, se você quisesse falar latim, você tinha que ir para hoje, quer dizer, Itália, a Península Ibérica, capital do Império Romano, porque o Império Romano, né, pôs fim ao Império Alexandrino do ponto de vista de administração, né, de impostos, mas o Império Romano nunca conseguiu, né, o que conseguiu Alexandre Magno com seu império, isto é, de levar a cultura linguística. O latim nunca foi universalmente falado, como o grego era falado. Então, né, na diáspora, os apóstolos tiveram que, né, fala que língua? Em grego, e por isso o Novo Testamento todo é escrito em grego. Paulo anuncia o Evangelho nas suas viagens missionárias fora da Palestina, né, fora da terra prometida até então, né, e a língua era grego. Então, os judeus da diáspora falavam grego, e por isso Paulo fala e escreve na língua grega. E por isso os cristãos, né, usavam muito mais o Antigo Testamento em grego do que em hebraico. Os primeiros cristãos, porque era a língua que todo mundo falava. É muito mais conhecida, muito mais falada. Então, né, esse esforço, esse é um aspecto importante também para falar de Paulo, nesse nosso primeiro encontro. Isto é o esforço de adaptação cultural. Né? Paulo é um rabino, é fariseu, é doutor da lei, conhece muito bem o hebraico, né? Foi, segundo ele mesmo fala, né? Segundo os Atos dos Apóstolos dão testemunho disso, foi, né, discípulo de Gamaliel em Jerusalém. Em Jerusalém, na época de Paulo, né, tinha duas importantes escolas rabínicas, né, que você quisesse ser um rabino famoso, você ia para lá, claro, você tinha que pagar uma fortuna para estudar nessas escolas, né, a escola de Hillel e a escola de Shammai, duas importantes escolas, né? E Paulo estuda na escola de Hillel. Hillel fundou a escola, mas antes de morrer, né, o seu filho assumiu Gamaliel. Então, essa escola que Paulo estuda. Então, né, embora tenhamos nascido fora da terra prometida, né, ele é de Tarso, né, Tarso, na região da Sicília, e nessa região, né, conquistada pelo Império Romano, mas de língua grega, de cultura grega. Então, Paulo é um judeu da diáspora que, né, cotidianamente fala, né, grego e que aprende, né, porque vive de pais, né, judeus, etc. Aprende o hebraico, o aramaico, na sinagoga, se deu os textos em hebraico, provavelmente. Então ele é de duas línguas, é bilíngue, né, cresce bilíngue, Paulo, falando aramaico, conhecendo os textos em hebraico e falando grego, porque é dessa cultura. É tão importante esse aspecto porque, né, Paulo fará esse esforço de adaptação cultural, porque ele deverá levar o Evangelho para fora da terra prometida. Né? E ele é capacitado linguisticamente, do ponto de vista grego, porque estuda, né, em Tarso e faz o chamado ginásio da época, que era um estudo elementar que incluía gramática, matemática, música e retórica. Paulo conhece a retórica grega, né, como ser um orador. Isso traz muita influência, né, nos seus escritos. Né, Paulo, a escrever, usa de muitos elementos argumentativos próprios da retórica grega. Então, ele usa todo aquele, né, seus recursos, né, de estudo. Né, Estravão escreve, né, uma obra chamada Geografia, em 6 grossos volumes, né, falando das regiões, das cidades, né, descrevendo as cidades até então, como que era, né, a estrutura, o governo e tudo mais. E Estrabão fala de Tarso, né, que tinha mais de 300 mil habitantes, o tamanho da cidade naquela época, era uma megalópole, né? 300 mil habitantes, mais de 300 mil habitantes, e que tinha mais escolas filosóficas do que em Atenas. Atenas na Grécia, né, onde é considerado o berço da filosofia clássica, tradicional, né, todo mundo ia para
Atenas. O próprio Paulo, né, cresceu o olho em Atenas, né, porque é lá que foi levar o Evangelho, e foi lá no Areópago, em Atenas. Em Atenas, você sabe, a Grécia até hoje tem lá, né, o Monte Olimpo em cima, né, tem um templo dedicado a Zeus, aos deuses, etc. E lá embaixo, né, tem o Areópago, que era a praça comum, né, onde os filósofos se reuniam, né, para discutir ideias, onde os oradores, né, proclamavam ensinos, doutrina. Paulo foi lá e tem a descrição aí dos Atos dos Apóstolos, né, do discurso que Paulo faz no Areópago. Quando eu estive lá em Atenas, nós subimos lá onde Paulo esteve e pegamos o texto em grego, né, dos Atos dos Apóstolos e lemos. Ninguém escutou nada. Ninguém entendeu também, porque o grego moderno é ligeiramente diferente do grego bíblico. Mas para dizer, né, que Paulo faz este esforço, né, de adaptação linguística. Uma coisa é um Paulo que teve em Jerusalém, que falava aramaico, que estudou aos pés de Gamaliel, né, que estudou as tradições dos pais, né, na língua materna, etc., né, que discute sobre Jesus com os rabinos em Jerusalém. E outra coisa é um Paulo que parte em viagem, né, viagem missionária, e vai, né, anunciar o Evangelho para a gente, para os gentios que não são judeus, que fala grego. E portanto, como passar a mensagem de Jesus pela língua grega? E que foi um esforço que Paulo faz inicialmente, e que fará também os evangelistas, né? Porque os evangelistas escrevem em grego. Como transcrever em grego aquilo que Jesus disse em aramaico? Então, e os autores, né, são de madre língua aramaica, escrevendo em grego, com todo o esforço que é. Todo mundo que aprendeu uma segunda língua sabe que a gente se sente limitado a pensar, em falar, em escrever uma outra língua. Você tem um certo esforço, nem tudo se adequa, né? Uma língua não é idêntica à outra, né? Não há uma sobreposição idêntica de uma estrutura linguística com a outra. Então, tem problemas grandes, dificuldades, tem termos que só tem uma língua, não tem outra. Como é que você vai passar para outra língua? Tem tempos verbais que só tem uma língua, não tem outra, na outra, né? O esforço, né, que a gente faz para entender a Bíblia, por exemplo, escrito em grego. Em grego tem tempos verbais, auristo, optativo, não existe em português. Então a estrutura gramatical, né, é quase o dobro da estrutura gramatical portuguesa. Como é que você vai fazer, né, um texto de grego entrar no português? Não entra, literalmente não entra, porque não tem, né, a mesma estrutura. Aí você tem que encontrar alternativas que mais ou menos, diga aquilo que, né, na outra língua está dizendo. Então Paulo é um homem, né, de duas culturas, né? De Tarso, como ele mesmo, né, apresenta nos seus discursos, né, discursos de apologia, de autodefesa, que ele faz de si mesmo, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, né, quando ele é preso em Jerusalém, ele faz um discurso diante dos rabinos, dos judeus, e depois no capítulo 26, né, sendo conduzido para Cesareia de Filipe, ele faz um discurso de autodefesa também diante do rei Agripa. Aí ele fala das suas origens, né, fala que é de Tarso, né, fala que é cidadão romano. Então Paulo é de Tarso, de todo esse mundo grego, de toda essa cultura, mas também que foi a Jerusalém e que se tornou, né, estudioso das escrituras judaicas, do Antigo Testamento, né, que se tornou perito nessas escrituras, né, e portanto se tornou um praticante fariseu, doutor da lei. Então, na carta aos Filipenses, capítulo 3, né, Paulo faz a lista completa que ele considera, né, que é títulos de vanglória, né, mas mesmo sendo títulos de vanglória, acaba, né, mostrando um pouco de quem era o Paulo, né, enquanto judeu, enquanto, né, descendente, né, da tribo de Benjamim, como ele diz, né, e todo esse seu pedigree judaico. Carta aos Filipenses, capítulo 3, ele faz esta lista, né, da sua Filipenses, né, que ele fala tudo isso. Né? Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Quer dizer, são coisas carnais, né, inúteis, mas
se alguém vai se gabar, eu teria muito mais condições de me gabar. Aí ele diz, né, no capítulo 3 de Filipenses, versículo 4 e 5 para frente. Aí ele diz, né, circuncidado ao 8º dia. Então o judeu era circuncidado ao 8º dia. Então ele é um judeu que segue, né, ao pé da letra das tradições, da raça de Israel, não é um qualquer, né, os títulos de glória que ele tem. Depois, né, da tribo de Benjamim, você sabe, né, a tribo de Benjamim, provavelmente, né, Paulo, cujo nome era Saulo, né, a mamãe dele provavelmente colocou o nome dele de Saulo, porque ele era, né, da tribo de Benjamim, e o primeiro rei de Israel era da tribo de Benjamim, se chamava Saulo, né? Não sei, talvez ela tinha alguma expectativa, né, de que o filho, né, tivesse alguma carreira aí, né, fosse, né, escolhido por Deus para ser rei, né, quando começou a monarquia, recomeçar uma nova monarquia. Então ele é da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreu, quer dizer, não, sangue puro, né, em outras palavras, né, tem pedigree, etc. Né? Quanto à lei, fariseu. Fariseu é um grupo específico, né, dentro do judaísmo, na época de então, que se colocava de forma, né, rígida em relação à lei. Quanto à lei, fariseu significa o quê? Que o fariseu regra toda a sua existência meticulosamente pela lei mosaica. E não só a lei quanto Torá, né, que a palavra Torá significa lei, em hebraico mais ou menos lei, né, lei, instrução, etc. Mas um judeu, quando fala assim de Torá, ele pensa não numa lei específica, mas pensa nos primeiros 5 livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então esses 5 livros eram chamados de Torá, atribuídos a Moisés, né? Então, né, quanto à lei fariseu, mas não é enquanto a Torá somente esses 5 livros. Por quê? Porque o farisaísmo nasce como um esforço de colocar em prática toda a legislação divina presente nessa Torá, no Pentateuco, nesses 5 primeiros livros da Bíblia. E ao fazer isso, o farisaísmo, né, destilou, arrancou com base nesses livros 613 preceitos. Então, o farisaísmo, né, nasce no contexto pós-tesídico com um esforço tremendo de colocar em prática, né, tudo que o Senhor ordena para evitar futuras catástrofes no futuro. É porque o exílio da Babilônia, que foi uma tragédia, né? Porque Deus, né, com Moisés, fez aliança com o povo, prometeu levar uma terra prometida, e de fato levou, com Josué entrar na terra prometida, né, mas depois, por conta dos pecados, perderam a terra prometida e foram levados para a Babilônia. Então, né, o povo entendeu que se a gente foi esse lado, foi porque a gente não cumpriu os termos da aliança. Então, para a gente evitar uma futura tragédia dessa, o que a gente faz? Vamos cumprir meticulosamente o que está escrito nesses livros, na Torá de Moisés. Mas o que eu tenho que fazer? Porque você lê o livro de Gênesis, né, 51 capítulos, né, histórias do patriarca, história da criação do mundo. Aí os judeus perguntavam assim: mas o que eu tenho que fazer então mesmo? Né? Porque são histórias bonitas, eu me informo sobre os patriarcas, sobre isso, a criação do mundo, a humanidade, do pecado, e o que eu tenho que fazer para viver esse negócio? Então os fariseus fizeram essas perguntas, né, e fizeram uma lista de mandamentos com base nesses primeiros 5 livros da Bíblia. Deram 613 preceitos. Então imagina, né? 613 preceitos, né? E que a maior parte dos judeus da época de Jesus, né, um hebreu normal, sei lá, um daqueles, né, que era apóstolo de Jesus, será que eles sabiam todos esses mandamentos? Provavelmente não, né? Porque imagina hoje, né, se você vai ali, né, no ponto de ônibus boa tarde, pessoal, vocês são católicos? Né? O outro levanta a mão, aí você é católico? Sou. Me fala os 10 mandamentos agora, em ordem, tá? Espera, não, esse aqui mistura um pouco, falta um, outro, só 10, né? Só 10, né? Imagina 613, né? E aí,
Exato, né? Então, a primeira dificuldade é em saber tudo isso, e imagine depois a dificuldade em colocar tudo isso em prática, né? E faz sentido. Havia discussões entre os rabinos sobre qual desses era mais importante, por isso foram perguntar para Jesus, né? Senhor, qual é o mais importante dos mandamentos dos rabinos? Veio perguntar para Jesus, né? Porque era uma discussão até então, né? Se tem tantos, será que tem uns que é mais importante, outros menos, né? Colocar uma certa, né, hierarquia, um mais importante, outro menos importante. Né? E Jesus, né, diz, olha, né, o mais importante é este, né? E cita o chamado, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único, portanto amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então esse é o mais importante. E existe um segundo que é semelhante a este, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus, né, de todos os mandamentos, né, junta, né, em dois para dizer o mais importante. Quando o jovem, né, rico vem até Jesus, no Evangelho de Lucas, diz: Senhor, o que eu devo fazer para ter por herança a vida eterna? Jesus diz: cumpra os mandamentos. Mas o jovem, né, conhece os mandamentos, né, cumpre os mandamentos, e aí quais mandamentos? Faz sentido até mais, porque imagino tanto, né? Quais mandamentos? Aí Jesus diz, né? E cita basicamente o decálogo, né? Não matarás, não roubarás, né? Não cometerás adultério, citou todos os 7 mandamentos referentes ao próximo, mas não referidos a Deus. Né? A segunda tábua, né, do decálogo, né? Porque o decálogo, né, é chamado decálogo porque, de fato, em hebraico é assim, é ashrei devarim, 10 palavras, ou 10 tipos de davar, em hebraico significa palavra, ou pronunciamentos, são 10 declarações de Jesus, né, ou de Deus a Moisés, no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 20. Então, por isso é chamado decálogo. Né, e são 10 pronunciamentos. E a palavra decálogo, deca, 10, logos, palavras, ou discurso, 10 pronunciamentos. Então são 10 na verdade, né? Mas Jesus, e aí tem 3 que diz respeito a Deus, né? Não fazer imagens de Deus, etc., né? Reverenciar a Deus, etc., né? E depois, né, guardar, né, os dias festivos, etc., e depois, né, outros 7 que diz respeito ao próximo, né? Honrar pai e mãe, não matar, não pai, etc. Então veja, né? Era uma discussão muito forte, e os fariseus, portanto, voltando, não deixa eu esquecer a fio da meada, tá? Faço um parênteses, não esquecer nada a contar. Então, os fariseus, né? E Paulo está dizendo aqui: eu fariseu, né? Sou circuncidado o 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreu, quanto à lei, fariseu. Então, o fariseu era este, né, que conhecia meticulosamente essa lei, praticava cada detalhe, porque o fariseu pensava assim: que se ele cumprir tudo isso, ele vai ser considerado um justo diante de Deus. Jesus conta uma parábola de 2 homens que vão rezar no templo diante do grupo de fariseus. Então Jesus teve um estranhamento com os fariseus. Os fariseus criaram um caso com Jesus, não foi por pouca coisa, né? Porque Jesus não maneirou com os fariseus. Né? Diz: olha, 2 homens foram ao templo para rezar. Um ficou lá na frente, né? E o outro lá no fundo da igreja. O que foi lá na frente dizia, eu te louvo, te agradeço a Deus, né? Porque eu cumpro todos os preceitos, todos os mandamentos, não sou como aquele lá atrás, que é ignorante, não sabe nem quantos são os 603 mandamentos, né? Mas eu estou aqui, né? Justo, porque eu conheço todos eles, eu pratico todos eles. Aí o pobrezinho no fundo, né? Ele batia no peito: tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Aí Jesus diz, né? Aquele que está no fundo foi justificado, enquanto que o outro não. Então Jesus não maneirava para os fariseus, tá? Não é por nada que né, denunciaram Jesus, se tramaram para fazer morrer na cruz. Não, Jesus não era muito duro, porque Jesus, né, disse: olha, vocês, né, Jesus falava: olha, atenção aos fariseus, eles sabem as coisas. Então Jesus dizia: olha, pratiquem o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem.
porque eles ensinam bem, né? Mas não é a prática do que eles ensinam que leva à salvação de Jesus, né? E no Evangelho de Mateus, né, lembra que a gente comentou o Sermão da Montanha? Jesus diz assim: olha, se a vossa justiça não superar a justiça dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Porque eles se consideravam justos, porque eram praticantes meticulosos da lei de Deus. E, portanto, achavam, né, eu sou justo porque eu consegui, portanto, eu mereço a salvação, porque meritoriamente eu faço o que Deus ordena. Não, para Jesus, não, a salvação nunca é conseguida, nunca é merecida, ela é um dom, é uma dádiva que Deus concede. Sim, né? Então, né, de fato, né, tem toda o jovem rico, né, que vai embora para casa, porque né, era muito rico, não quis ser discípulo de Jesus, e Jesus começa a falar como é difícil entrar no reino dos céus, como é difícil um rico entrar no reino dos céus, é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas depois conclui, né? Mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Então, veja, os fariseus, né, então é importante dizer, Paulo era fariseu, qual é a consequência disso? É esse cara que tem, né, essa crença de que a salvação, a justificação da pessoa e, portanto, a sua salvação depende da pessoa estudar, conhecer e praticar. Então, é você que se salva pelos seus próprios méritos. E mais, para os fariseus, a origem do mal no mundo era a transgressão da lei divina. Sabe como eles diziam, né? Deus ordenou ao homem, né, posto no jardim, e a mulher, né, podeis comer de todas as árvores que estão no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrereis. Então, né, e eles comeram, transgrediram a um mandamento divino. E a transgressão do mandamento divino aconteceu as tragédias do mundo. Então, para o fariseu é o seguinte: todos os males do judaísmo, todas as tragédias que acontecem, né, que acontecia para os hebreus, para os judeus, etc., para os descendentes de Abraão, foi porque os hebreus estão pecando, porque eles não estão cumprindo a lei. Então a solução dos problemas é conhecer a lei e praticar. Mas se eu leio o livro de Gênesis, o que eu tenho que fazer? Tanta história. Não, tem os mandamentos que os rabinos tiraram para você praticar. Então é aquilo que você tem que fazer, 613 preceitos. Então, muitos judeus da época, inclusive até hoje, alguns deles, esperam que Deus vai dar o Messias para Israel quando todo descendente de Abraão cumprir a Torá inteira. Porque não cumpre, tu cumpre. Aí Deus fica tão satisfeito que todos os hebreus estão cumprindo toda a Torá e Deus, como prêmio, não para salvar, porque a salvação eles já conseguiram pela lei. Então, como prêmio, Deus daria o Messias para Israel. O que será muito difícil, porque entre os judeus, é como entre os cristãos, entre os batizados, quer dizer, nem todo judeu descendente de Abraão cumpre ou conhece a Escritura, é como os cristãos, às vezes são batizados, mas não praticam, uma porcentagem aí, não sei, chega a 8%, 10%, dos católicos, que se declaram católicos, que de fato têm vida religiosa, que participam do sacramento, que vem à igreja, etc. É um grupo pequeno. Menor ainda é a porcentagem de judeus que praticam o judaísmo. Então, esperar que todo judeu na face da terra a cumprir todos os preceitos da lei pode demorar, um pouco. Então, veja, Paulo é dessa perspectiva de que a salvação, portanto, a lei é um caminho estabelecido por Deus a Israel para atingir um nível de santidade e de justificação. Você se santifica. E se tem algum judeu que não está praticando, ou que está desviando o ensinamento da lei, está atrapalhando a redenção de Israel, porque se redime pela lei. Por isso, é nesse ponto que eu quero chegar. Por que Paulo persegue os cristãos? Porque todos os cristãos também são judeus. Então, por que Paulo persegue
né, os primeiros cristãos, porque Paulo é fariseu. E os primeiros cristãos que acreditam em Jesus dizem: dá licença, eu creio em Jesus primeiro, eu creio em Jesus como o Messias que Deus prometeu a Israel. Primeira coisa, já é problemático, porque não, como assim Deus deu o Messias para Israel? Mas os israelitas não estão cumprindo a lei, como assim que Deus deu o Messias? Não chegou a hora ainda, Deus não faria um descabimento desse, né? Porque Deus vai dar o Messias quando todos os hebreus estiverem cumprindo a lei. Isso não aconteceu, então que Messias é esse? Primeira coisa. Segunda coisa, o cristão diz: eu não só acredito em Jesus como Messias que Deus deu para Israel, mas é o Messias que Deus deu para Israel e para o mundo inteiro. Mas como assim, né? Além de Deus, né, dar um Messias, um descabimento desse que não está na hora, porque nem todo hebreu está cumprindo a lei, vai dar um Messias para salvar também a gentalha do mundo. Né? E o cristão ainda tem mais, tá? Eu não só creio, né, que Jesus é o Messias que Deus deu para Israel e que a propósito, né, traz a salvação não só para Israel, mas para o mundo inteiro, e que, dá licença, a salvação, né, oferecida por Deus em Jesus não tem nada a ver com a prática desses 613 preceitos. Aí é um fim. Para um fariseu isso é um fim, porque ele está, né, desvirtuando a verdadeira fé hebraica, né? Porque para ele os males do mundo é consequência da desobediência. Agora tem um grupo de judeus, porque não, os primeiros cristãos não eram chamados de cristãos, judeus que acreditam nessas coisas que eu falei, que Jesus é o Messias, que é o Salvador e o Messias para Israel, Salvador não só para Israel, para o mundo, e que a salvação não depende da observação, né, desses preceitos do judaísmo. Mas eram judeus, continuavam sendo judeus, né? Pedro e João, depois, da morte e ressurreição de Jesus, nos Atos dos Apóstolos, o que eles fazem? 3 horas da tarde. O que a gente vai fazer 3 horas da tarde, né? No final de semana, no sábado, no Shabat? No templo, vão para o templo rezar. E vão lá no templo, tem um aleijado, tem um corpo. Eles são judeus, continuam praticando a sua vida judaica. Então, Paulo veio, né, os cristãos, não como cristãos, são judeus que estão desvirtuando a reta doutrina do judaísmo, colocando a perder, né, todo o esforço farisaico, porque ele é fariseu. Então, fariseu significa isso, né? Quando ele diz: eu sou da raça de Israel, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, filho de Hebreu, quanto à lei, fariseu. E o cristão, né, além de dizer: bom, eu creio em Jesus, que é o Messias, e é o Messias não só para Israel, mas para a humanidade inteira, e que a salvação, né, é dom de Deus em Jesus, que nos redime, e não, né, mérito da prática das obras da lei, como que também o cristão diz: olha, dá licença, os males do mundo, os problemas para Israel, não depende só da transgressão da lei. A origem do mal no mundo não é simplesmente da ordem natural das coisas. O mal no mundo começa pelo inimigo de Deus, porque os cristãos, assim como Jesus anuncia a mensagem da salvação dentro da apocalíptica. Jesus fala do reino dos céus ou do reino de Deus. Esta é uma linguagem apocalíptica. Os profetas tardios, os últimos profetas do Antigo Testamento, começam a falar que Deus está na iminência não só de mandar o Messias para Israel, mas de instaurar um reino, que Deus mesmo viria para julgar e colocar fim ao mal no mundo, e que a origem do mal não é só a transgressão humana das ordens divinas, mas tem origem no inimigo de Deus por excelência. É por isso que Jesus anuncia o reino de Deus neste ambiente apocalíptico, e é por isso que Jesus começa a agir fazendo exorcismos, porque quem que Jesus exorciza? São os demônios
os espíritos impuros, que são, né, aqueles que estão debaixo da ordem de Beelzebul, o inimigo de Deus por excelência. Então Jesus, né, anuncia o Reino de Deus como libertação, e não só libertação dos problemas do mal do mundo, mas das forças malignas que mantêm o mundo prisioneiro. As forças malignas. Por isso Jesus anuncia o Reino de Deus nessa dinâmica da apocalíptica. Portanto, se Paulo, conversa com um judeu que acredita em Jesus, então eu sou cristão. Então não dizia que era cristão porque não chamava cristão. Só mais tarde, em Antioquia da Síria, onde Paulo habitou junto com Barnabé, segundo está escrito nos Atos dos Apóstolos, só mais tarde é que os cristãos foram chamados de cristãos, porque seguiam Jesus. Mas antes não eram chamados de cristãos. Inclusive Paulo não se dirige aos cristãos chamando, cristãos que estáis em tal lugar. Não, são os santos, os seguidores do caminho, os irmãos, então, é outra terminologia. Então, são os seguidores do caminho, quer dizer, seguem o caminho estabelecido por Jesus. Então, se Paulo fala como um seguidor do caminho, diz, olha, creio em Jesus, que é Messias para Israel, que é Messias Salvador não somente para Israel, mas para toda a humanidade, e que, segundo a gente compreende, esse Messias ensinou para nós que a gente entra no Reino de Deus como presente, como dádiva, como dom, e que não é mérito quando a gente cumpre os preceitos da lei, e que mais, ele nos liberta da força do maligno. Sabe como Paulo, depois que Paulo se converte, vai apresentar o Evangelho de Jesus Cristo em suas cartas, falando que Cristo nos libertou do poder do pecado. Quando Paulo fala de pecado, portanto, pecado para Paulo, depois que ele se torna cristão, não é só a transgressão dos pecados, a transgressão da lei divina, como ele pensava como fariseu, mas é a força do pecado, é a força dos inimigos de Deus que mantém escrava a humanidade. Paulo fala do pecado quase como se fosse um personagem que escraviza a humanidade. Em outras palavras, se a origem do mal no mundo não é natural, não é transgressão do mandamento divino, mas são forças superiores, a salvação só pode ser dada por Deus, por alguém que é superior à ordem natural. Por isso, Jesus, o Messias de Israel, não é só um rabi, não é só um Messias natural da descendência de Davi, mas é algo mais do que isso. E por isso vão apresentar Jesus como o Filho de Deus, como o Filho do Homem, apresentado em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, segundo o qual, naquela visão de Daniel, o Filho do Homem se assenta no próprio trono de Deus, acima das nuvens do céu, para julgar as nações, e portanto com as mesmas prerrogativas que Deus tem. Só Deus pode julgar, mas o Filho do Homem se assenta no trono divino para poder julgar. E Jesus diz, apresenta-se, vocês lembram, que a gente viu o Evangelho de Marcos, cura o paralítico, capítulo 2 de Marcos, que ele é acima do teto, a sua presença. Jesus olha para o menino e fala, filho, os teus pecados estão perdoados. O evangelista diz, os judeus, os fariseus ao redor, começam a pensar em seus corações, quem é este que se diz capaz de perdoar os pecados? Só Deus pode perdoar, porque eles estão certos. Quem que pode perdoar pecados senão Deus? Mas no Antigo Testamento existe a figura do Filho do Homem que recebe as prerrogativas divinas para fazer o que Deus pode fazer. E aí Jesus diz, para que saibais que o Filho do Homem, portanto Jesus se identifica a si mesmo como o Filho do Homem, tem poder na terra de perdoar os pecados, diz ao paralítico, levanta, toma a sua cama e anda.
E o camarada, né, levanta e anda. Então, o milagre de restaurar as pernas do paralítico para andar é o sinal visível do poder de Jesus, não só como mais um rabino que apareceu para ele, que tinha muitos, mas de alguém que tem as mesmas prerrogativas de Deus para fazer o que Deus faz, que é perdoar os pecados. Então veja, Paulo, né, inicialmente, por que Paulo persegue, portanto, né, os cristãos? Porque ele vê no cristianismo, né, os discípulos de Jesus, um movimento judaico apocalíptico que mina, que destrói tudo aquilo que Paulo acreditava enquanto fariseu. E por isso ele persegue duramente os cristãos. Né? E é claro, depois ele passará. Então, a conversão de Paulo, na chamada, não é a conversão inicialmente do judaísmo para o catolicismo. Nem se falava em catolicismo, nem se falava em cristianismo. Paulo, né, nem conheceu esse termo cristianismo. Não existia esse termo. Tá? A conversão de Paulo é do grupo farisaico para o grupo dos seguidores de Jesus que acreditam em um Messias apocalíptico. Isto é, né, que a salvação é dada por Deus não só por um Messias histórico, mas por uma figura sobre-humana que tem poder sobre as forças malignas e que se apresenta em última instância como Filho de Deus. Então, Paulo, nas suas cartas, vai declarar claramente que Jesus é Kyrios. A palavra Kyrios significa Senhor, que é o termo usado no Antigo Testamento em grego para traduzir o tetagrama sagrado. Quando os rabinos traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, né, escrevendo em grego, traduzindo, né, quando eles olhavam em hebraico o tetagrama, né, as 4 consoantes que formam um nome divino que não se pode ler, pronunciar, eles escreviam Kyrios, que significa Senhor. E Paulo apresenta Jesus como Kyrios, mesmo nome divino. E não só, né? Não só como, né, declara claramente que Jesus é Deus em todas as suas cartas. A carta aos Romanos talvez é uma carta, né, que mais claramente Paulo apresenta Jesus como Deus bendito pelos séculos. Se você pegar a carta aos Romanos capítulo 9, ele fala, né, versículo 5, né, fala do Israel, etc., a quem pertencem as promessas, as alianças, né, e tudo mais, a glória, a legislação, o culto, as promessas, aos quais pertencem os patriarcas, e dos quais descende o Cristo, segundo a carne, que é acima de tudo, o Cristo que é acima de tudo, Deus bendito pelos séculos. O Cristo que é acima de tudo, Deus bendito pelos séculos. Então, né, e aqui a gente já tem essa clara evidência, né, de que Paulo, né, tem uma percepção nítida da divindade de Jesus. Não é, né, mais um rabino, não é mais um, né, profeta qualquer, né, e também não é só um Messias descendente de Davi, né, porque a expectativa messiânica davídica mais importante na época é que Deus suscitaria alguém semelhante a Davi, que se tornaria rei e expulsaria a ocupação romana. Jesus não vem para expulsar os romanos, se assentar no trono e começar, né, um Estado de Israel autônomo e soberano. Não, Jesus recusou essa proposta, que lhe foi, né, inclusive solicitada de assumir essa função. Né? Provavelmente Judas Iscariotes entregou Jesus na expectativa de que Jesus, né, no último segundo, fosse usar os seus poderes, né, em vista de expulsar a ocupação romana. Mas não, isso não é o que acontece. Então, o motivo, né, acho que espero ter ficado claro, o motivo pelo qual Paulo, enquanto fariseu, persegue o grupo dos primeiros cristãos, né, porque vê esse grupo, é um grupo judaico, né, messiânico e apocalíptico, que colocava em perigo, que solapava, que destruía todos os elementos da fé e das convicções que Paulo tinha enquanto fariseu. Então, né, a
conversão de Paulo será passar do movimento farisaico para o movimento cristão, messiânico e apocalíptico. Ok, então fazemos nossa pausa, depois retomamos, né, para falar da vocação de Paulo, segundo descreve os Atos dos Apóstolos.